Fala pessoal, uma boa tarde aí para todos vocês. Nós vamos começar a nossa live que estava marcada para agora às 15 horas. E vamos falar um pouco sobre essa obra aqui, ó. Um judeu marginal repensando o Jesus histórico. Professor Otávio, doutor em geografia, seja bem-vindo. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa obra aqui, Um Judeu Marginal, do John P. Meier. John Paul Meier, um teólogo americano, católico de grande relevância, que escreveu uma obra fenomenal sobre o Jesus histórico, beleza? Então, iremos começar. Esse vídeo ficará salvo para todos vocês virem assim que tiverem tempo. Nós tentaremos esboçar praticamente tudo dessa obra, certo? Começando aqui deste sumário. Meu amigo Cristiano JC Notícias, seja bem-vindo. Então, vamos esboçar aqui para vocês essa obra, Um Judeu Marginal, beleza? Começando aqui do sumário, que vai lidar com duas partes, tá? Essa obra vai lidar com duas partes. A primeira, que são sobre raízes do problema. Cícero Heitor, seja bem-vindo. Então, o primeiro ponto, o John P. Meier vai lidar com as questões, os problemas levantados sobre a pesquisa de Jesus, né? Sobre o Jesus histórico propriamente. E na segunda parte, o John P. Meier vai lidar com a questão da pessoa de Jesus. Bom, eu tenho aqui o meu fichamento, o livro é esse. Se vocês quiserem adquirir, vão conseguir estante virtual, Amazon, num preço aí um tanto que supravalorizado, tá bom? Para não assustar vocês, vocês vão conseguir encontrar. Eu consegui adquirir este volume e mais 4 volumes com o meu amigo Felipe Camba. E ele estava repassando num valor acessível, então eu aproveitei. E o Felipe Camba me enviou. Quero desde já mandar meus agradecimentos para o Felipe. Gente, o que acontece? O John P. Meier, como eu já disse para vocês, ele é um sacerdote e teólogo católico americano, tá? Ele formou-se na Universidade Gregoriana de Roma. Ele foi docente da Universidade Católica em Washington e também Notre Dame. O Meier, ele tem uma obra extensa, principalmente sobre o Novo Testamento. Dentre elas, nós podemos destacar sua maior obra, que é Um Judeu Marginal. Este volume 1 é considerado praticamente uma introdução da sua obra máxima. É neste volume que o Meier ele vai primeiro tratar dos problemas da pesquisa do Jesus histórico. As pessoas confundem o Jesus histórico do Jesus real, do Jesus dos evangelhos, do Cristo da fé. As pessoas fazem uma confusão e misturam aí como se fossem um só Jesus, certo? Mas o Meier começa perguntando o que é o Jesus histórico. Oi, Naeli, seja bem-vinda. Tudo bem com você? O que é o tal Jesus histórico? O Meier vai responder da seguinte maneira: é o programa de pesquisa que tenta reconstruir, por meio de métodos científicos, quem foi o judeu do primeiro século chamado Jesus. Então,
as fontes são fragmentadas, e o Maier conclui falando que o Jesus histórico é uma abstração teórica. Em seguida, o Maier ele vai descrever quais são os motivos dos fracassos das quests, das buscas desse Jesus histórico. E ele conclui nessa questão sobre os fracassos, dizendo que a maioria dos autores, eles cometem, em suas análises, o que ele chama de exames narcísicos. É uma retomada do Albert Schweitzer ao dizer que cada teólogo desenhou o Jesus histórico de acordo com o seu ideal, a sua ideologia. Para justificar o título do livro, Um Judeu Marginal, o Maier vai dizer que a categoria marginal tem relação com alguns pontos sobre Jesus descritos. O primeiro ponto é que Jesus ele foi notado de maneira marginal, periférica, e temos poucos dados históricos sobre Jesus. A segunda é que Jesus foi condenado à morte de cruz, e isso indica que, de certa maneira, ele era uma pessoa periférica. Terceiro, Jesus renunciou à sua profissão para ser um itinerante, um andarilho. Quarto, meu amigo Alberto Alves, seja bem-vindo. Em quarto lugar, Jesus desafia o status quo em termos de ensino e práticas da lei. Em quinto, os judeus marginalizaram Jesus. E por fim, o Maier vai dizer que Jesus era um não diplomado. Em um mundo como o mundo do século I, Jesus ele aparece como uma figura praticamente desconhecida e anônima. O Maier vai fazer uma advertência no final dessa parte, dizendo que muitos polos ideológicos cometem um reducionismo ao abordar Jesus e tendem a, digamos, distorcer a pessoa e a obra de Jesus, sempre em favor de sua ideologia. Então, como que se estrutura essa obra do John Paul Maier? Se estrutura da seguinte forma: é uma obra que é direcionada a pós-graduandos, ok? Essa obra aqui, é uma obra que o Maier diz que escreveu para acadêmicos de pós-graduação e leitores cultos. Então, o Maier ele vai advertir e dizer, olha, a estrutura e a metodologia ela é algo um pouco mais pesado, um pouco mais denso. Portanto, se você for ler, primeiro tenta ler uma boa introdução sobre Jesus histórico. Não vai mergulhando fundo logo no John Paul Maier, porque você pode se assustar um pouco. Então, o Maier ele deixa claro que esse livro, essa obra não é para todo mundo. A outra advertência que o Maier vai dizer dentro dessa estrutura é que o Jesus histórico, que é esse programa de busca de quem de fato foi o personagem Jesus na história, não é a mesma coisa do Jesus real, né? O Jesus real ele não pode ser alcançado. Aquela questão da morte, do passado, a inacessibilidade, o Maier vai dizer isso na página 30. Nós não podemos alcançar esse Jesus. Olha só. E daí ele conclui novamente reforçando: o Jesus histórico é uma abstração e constructos modernos. Página 35. Então, quando eu comecei a ler, eu passei a olhar o nível intelectual e também a honestidade desse padre, desse sacerdote católico, tá bom? Até agora, um cara bastante honesto. Faleceu ano passado, gente, em 2022.
uma perda enorme para a teologia mundial. O Maier vai continuar falando sobre as fontes sobre o Jesus histórico, dizendo que, em primeiro lugar, se baseiam nos evangelhos. E daí surge também não só a questão de fonte, confiabilidade, mas também de problema. Por quê? Porque, como a academia já deixa claro, os evangelhos não são obras históricas no sentido moderno. Tem toda a recombinação de perícopes, visões teológicas distintas, e o Maier ele é sincero, porém levanta a questão. Se Paulo é o redator da primeira geração de cristãos, de onde ele extraiu tradições, como por exemplo a ceia? Então, a gente tem um problema com os evangelhos, mas também tem um grande desafio, que é como Paulo, ou de onde Paulo extraiu tradições, como por exemplo a ceia. Isso é uma ótima pergunta. Se Paulo está ali datando do fim de 40, início de 50, como alguns datam, e ele está pegando informações que estão ali muito já encarnadas na comunidade primitiva, de onde que Paulo está tirando essas informações? O segundo tipo de fonte que o Maier vai expor é Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo. Ele vai dizer que há uma passagem em Antiguidades Judaicas que diz: Tiago, irmão do cognominado Messias. Traduzindo, se fosse uma passagem interpolada, seria Tiago, irmão do Senhor, porque os cristãos, caso interpolassem, eles iriam ali considerar Tiago com o mínimo de respeito. E irmão do Senhor era um título conhecido dos cristãos primitivos, certo? Tem também o testemunho flaviano, que há interpolações naquela passagem. Havia um homem chamado Jesus, e ele vai dizer assim, se é que ele era um homem e tal. E nessa passagem é interessante que o Maier ele vai dizer, olha, há interpolações, e mesmo arrancando todas essas interpolações, você tem um núcleo de narrativa do próprio Joséfo que é perfeito. E o Joséfo, por ser um aristocrata judaico que tinha vínculos com Roma, ele omite a messianidade, ou pelo menos o título de Messias, desse Jesus, certo? Ele sempre remete a Jesus com certas ironias, cognominado, daquele que alguns consideravam, e por aí vai. Bom, mas quais são os critérios que o Maier vai expor? Todos nós sabemos dos critérios, por exemplo, confirmação ou atestação múltipla de fontes, constrangimento, tem também a questão de similaridade e dissimilaridade, dentre outros. Porém, o Maier elenca 6. Meu irmão Douglas, bem-vindo aí a essa live. O Maier elenca 6. Todavia, vale ressaltar que o critério de constrangimento que Maier fala aqui, ele está bem engajado nos evangelhos de uma maneira muito explícita. O que isso quer dizer? Se nós tomarmos a Bíblia Sagrada e lermos Marcos capítulo 1, versículo 4 a 11, que fala sobre o batismo de Jesus por João Batista, e nós formos lá para Mateus e para Lucas, nós vamos ver que Mateus e Lucas tentam corrigir, de certa forma, o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o batismo era destinado para perdão dos pecados. E daí o Maier ele vai dizer que se os relatos não fossem verdadeiros, o que aconteceria? Meu amigo Carlinhos, seja bem-vindo. Se os relatos sobre Jesus não fossem verdadeiros, sobre o batismo, não haveria essa tentativa de correção ou de omissão
da parte dos evangelistas, redatores, porque isso constrange a comunidade primitiva. Estão entendendo? Isso deixa a comunidade primitiva com dificuldades de explicações. Então o Maier ele vai tentar definir o que é que vem de Jesus, de 28 a 30, o que foi criado pela tradição oral, de 30 a 70, né? Do ano 30 ao ano 70, o que é que foi criado pela tradição. E de 70 a 100, depois de Cristo, o que foi produzido pelo redator final. Então, nós precisamos ter esse cuidado criterioso, né? Na pesquisa sobre o Jesus histórico. E daí, eu coloquei aqui algumas observações finais para dizer para vocês sobre o Jesus histórico, né? O Maia ele chega num ponto do livro que ele vai dizer, olha, o Jesus histórico não pode ser objeto da fé cristã. Ele é um programa acadêmico, metodológico, científico. Ele não serve para ser objeto da fé cristã. Todavia, por ser produto cultural, produção cultural, a teologia ela só tem validade no chão histórico-cultural. Então, se a pessoa se diz teólogo e teóloga e não dialoga com o contexto no qual ela própria está inserida, ela não está sendo legítima no sentido da palavra, ou não terá validade alguma, né, essa formação da tal pessoa. Por quê? Porque esse é o jogo acadêmico, né? O jogo acadêmico é esse, você tem que lidar com as regras acadêmicas. Quais são as metodologias que você se utilizou, qual o método que você utilizou, o passo a passo que fez com que você chegasse, né? Quais são suas hipóteses, qual o objetivo, qual o contexto geral, o contexto remoto específico. Então, todo esse jogo acadêmico, segundo Maier, é exigência contextual, cultural, do próprio âmbito onde a teologia ou o teólogo está inserido. Mas o Maier vai dizer quais são as contribuições da pesquisa do Jesus histórico, já que Jesus histórico é um programa, né? É um programa de abstração teórica. E o Jesus real está muito mais acima, nós não conseguimos chegar nele. Então, qual a contribuição desse programa acadêmico que não tem por objetivo pertencer à fé cristã? Ele vai falar algumas coisas que, paradoxalmente, dá para se entender. A historicidade da fé cristã, ela é fortalecida por meio dessa pesquisa. 2. O Jesus ressuscitado, para os que creem, é o mesmo que viveu e morreu. Um judeu do século I, que teve por familiares Maria, José, os irmãos Tiago, Judas, Simão, teve irmãs. Então, esse Jesus que viveu e morreu é o mesmo que a fé diz que ressuscitou. 3. Jesus ele teve associação com a escória social do seu tempo. Era um Jesus que estava ali do lado do oprimido, do lado do pobre, do lado do marginalizado. 4. O Jesus histórico ele acaba abalando todas as ideologias, né? É como se não coubesse nem da direita e nem da esquerda. O Jesus histórico ele rompe com todas essas ideologias. Tanto que o Maier faz uma crítica aos marxistas que tentam puxar Jesus, o Jesus histórico, como se fosse um revolucionário e tal. E o Maier acaba discordando porque os pressupostos filosóficos acabam envenenando, digamos assim, quem de fato foi Jesus. E para encerrar, pessoal, tem o nascimento virginal, que acaba sendo polemizado aí em muitos lugares, né? Os milagres, o nascimento virginal. Para Maier, não é lenda posterior, né?
eu estava lendo e eu achei interessantíssimo quando ele diz assim, olha só, não tem como o nascimento virginal ser uma lenda posterior. E daí ele vai fazer um esforço hercúleo, digno de aplausos, mostrando que nos mitos o macho divino toma forma humana para emprenhar a mulher. Diferente do termo ek pneumatos ragio, né? O Espírito Santo, no Espírito Santo, em o Espírito Santo, né? Que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vai dizer que a força da expressão não mostra uma divindade assumindo uma forma humana para emprenhar uma fêmea. Não há, é como se houvesse um poder miraculoso que engravidasse a Virgem. E daí ele diz, a aceitação ou rejeição depende dos pressupostos filosóficos e teológicos. Então, se você rejeita ou aceita, depende dos seus pressupostos filosóficos e teológicos. Gente, o livro do John P. Meier, um judeu marginal repensando o Jesus histórico, né? Ele é da editora Imago, né? Uma obra excepcional. O John P. Meier conclui essa obra falando sobre os familiares de Jesus. Ele vai falar sobre o contexto no qual Jesus está inserido, que Jesus ele acaba sendo não diplomado, porém falava aramaico, conhecia hebraico, tinha noções de grego, devido à comercialização, aos negócios na época de uma colônia, de um território dominado por Roma, mas é bem provável que Jesus ele não sabia latim, que era uma língua específica dos romanos. Porém, Jesus ele tinha conhecimentos básicos sobre grego. Ele se expressava um pouco em grego. É o que o John P. Meier vai acabar concluindo sobre essa questão da linguagem, do idioma que Jesus falava. Ele poderia não saber escrever grego, mas ele sabia algumas frases, sabia dialogar um pouco. E daí, textos que os acadêmicos acabam jogando fora e dizendo que pode não ter sido do próprio manuscrito, né, e pode ter sido posterior, né, uma criação da tradição oral, o Meier ele sustenta um deles dizendo que é bem provável que sim, é um texto legítimo, e acaba aí fortalecendo a ideia que nós fizemos uma live sobre esse livrinho aqui que vocês vão ver, ó, aqui ó, na ponta. Jesus, uma biografia, do Armand Puig. Olá, Silva Vanilda, seja bem-vinda. E daí, gente, nós concluímos aqui essa live dizendo que a família de Jesus, para o John P. Meier, é uma espécie de resgate identitário, cultural e histórico, porque todos eles têm nomes que remontam e resgatam o exílio e a salvação de Deus. Se vocês pegarem o nome de Maria, vem de Miriam, né? Se vocês pegarem o nome José, é o homem que salva, né, os seus parentes da fome por meio do seu poderio no Egito. Se vocês pegarem Simão, né, vem de Simeão, um dos patriarcas, um dos filhos de Jacó. Se você pegar Tiago, vem do próprio Jacó, Jacó, né? Se você também pegar Judas, vem de Judá. Então acaba sendo aí a família de Jesus um sinal ou um dos vestígios, algo indiciário que aponta para esta família pós-exílica, né, do exílio persa ali do Segundo Templo, essa família que busca resgatar a sua oralidade e a sua historicidade, bem como sua cultura. Então, essa foi uma síntese aí da leitura
do John P. Mayer, um judeu marginal, repensando o Jesus histórico. Uma obra que tem cerca de, se for enxugar mesmo, 400 páginas, tá bom? Tirando aí as páginas das referências, deve ter umas 400 páginas. Pode até ter menos que isso, né? Se nós enxugarmos mesmo as páginas de referência. Mas, ao todo, é uma obra que possui 483 páginas. Uma obra muito boa. Exige que você tenha um conhecimento metodológico básico sobre metodologia científica, é claro. Exige que você tenha já lido algumas leituras básicas sobre Jesus histórico, mas está aqui. Super indico para vocês. Alguns dizem que já está datado, mas eu sempre valorizo muito os clássicos. E eu ainda não tinha lido John P. Mayer. Eu lia muita gente falando sobre ele. E nada melhor que você ir na fonte primária para ler a fonte primária. Então foi uma leitura muito satisfatória. Estou agora lendo o livro 1 do volume 2. Então, uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana, um bom início de semana se você estará vendo esse vídeo aí futuramente. Fica com Deus. Tchau, tchau.